Bom, vamos começar a nossa série agora, Transformados. O tema da mensagem de hoje, deixe a capa para trás. Muito edificante essa mensagem. Se você entrou aqui agora, fique aqui com a gente porque vamos agora falar sobre isso. O tema, aliás, o texto que vamos usar, texto bíblico, Marcos capítulo 10, verso 46. Inclusive, gente, essa pregação, essa mensagem, eu tive a oportunidade de pregar essa palavra aqui em Nova York, numa igreja que nós temos aqui, uma igreja brasileira. Fui convidado pelo pastor da igreja, o pastor Rubens, e tive a oportunidade de pregar nessa igreja, Igreja Luz para o Mundo, aqui em Nova York. E essa palavra foi tão abençoada no dia, Deus falou tão forte no meu coração, que eu resolvi compartilhar com vocês. Por isso o nome da série Transformados, porque o cego de Jericó, ele não foi apenas curado, ele foi transformado. Ele foi transformado, tá? Marcos 10, 46, só mais um pedido para vocês. Quem não compartilhou o culto, compartilhe, dá tempo, tá? Quem já compartilhou, ok, mas quem não compartilhou ainda, compartilhe, dá tempo. Vamos aproveitar agora o momento da pregação, o momento da mensagem, para que outras pessoas possam ouvir essa palavra abençoada. Então, quem puder compartilhar, agradeço. Compartilhe o link do culto, coloque no seu grupo de WhatsApp, grupo de amigos, envie para alguém, para um familiar, para uma pessoa que conversou com você ontem, essa semana, que precisa de uma palavra, envie para ela. Dá tempo, tá? Marcos 10, verso 46. A cura do cego, né? Bartimeu, o cego de Jericó. Palavra muito conhecida, só que as pessoas, na sua grande maioria, as pessoas ficam apenas na cura do cego, né? Mas aqui foi muito mais do que a cura. Por isso que a série Transformados. O cego foi transformado, tá? Vamos ler? Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Vamos orar? Senhor, fale aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz. Que essa palavra possa nos edificar e transformar também. Amém. Gente, nós temos aqui a história de Bartimeu, muito conhecida, né? Porque a cura do cego de Jericó, né? Existem até hinos, canções baseadas nesse texto. Só que nós temos grandes lições aqui nesse texto. A primeira coisa, lá no verso 10, ou melhor, no verso 46, diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém, né, quando ele saía de Jericó. E ele estava exatamente numa estrada onde estava o cego de Jericó. Quero até ler com vocês. Ó. Uma vez que não podiam trabalhar, os cegos normalmente ganhavam a vida mendigando. Esses homens haviam conseguido um bom ponto na principal estrada que ia para Jerusalém. Ali haviam outras pessoas em situação de rua, entre elas, provavelmente, doentes. Então nós temos aqui, logo no início, o cego na estrada onde Jesus estava passando. Só que não havia apenas o cego, haviam outras pessoas também. Porque era um ponto principal onde muitos turistas passavam por ali. Então ali
não somente cegos, mas coxos também, pessoas com outras deficiências, ficavam ali e pediam esmola, porque era um bom ponto para aquelas pessoas. E o cego de Jericó, Bartimeu, quando ele ouve falar que era Jesus, ele não pede esmola. Ele não grita pedindo esmola. Ele grita pedindo misericórdia. Leem comigo o verso 47. Diz assim: E ouvindo que era Jesus o Nazareno, colocou-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouviu que era Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir. Então, ouça com atenção isso. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar. Ele ouviu falar de Jesus. Paulo diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Se hoje cremos em Jesus, se hoje cremos na palavra de Deus, porque um dia ouvimos. Ouvimos. Olha como é importante ouvir. Né? Até uma observação, existe a pessoa que tem a deficiência como a surdez, mas hoje nós temos pessoas que comunicam com essas outras pessoas, mesmo elas não ouvindo, né? Através de sinais, de gestos, né? E isso é tão maravilhoso que nos ensina que a palavra de Deus é para todos. Para todos. Claro, todos vão ouvir? Não. Não. Quando pregamos, pregamos para todos. Quem vai ouvir, quem vai dar ouvidos, isso não cabe ao pastor. Isso é o Espírito Santo. É ele quem convence. Né? E aqui, Bartimeu, ele escutou, né? Ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ele não pede esmola. Ele pede misericórdia. Ele grita, ele dá um grito: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele pede misericórdia. Um pedido diferente. Né? Ele não pede diretamente a cura, embora sabemos que ele queria ser curado. Porque Jesus perguntou isso para ele. Mas ele pede misericórdia. Isso nos ensina muitas coisas, gente. Nós pedimos muitas coisas para Deus. Está errado isso? Claro que não. Você pode pedir. Só que o seguinte, a primeira oração, o primeiro pedido nosso, depois de agradecer a Jesus, né? Porque agradeça primeiro para depois você pedir. Porque o que seria de nós se não fosse Ele? Então, o primeiro pedido numa oração é misericórdia. Só estamos aqui porque Ele é misericordioso. Por que Ele deu a vida na cruz por nós? Por amor e misericórdia. Merecíamos? Merecemos? Claro que não, foi por misericórdia. Então, Bartimeu, ele pede, ele clama por misericórdia. E aí no verso... Aliás, mais um texto com vocês aí, ó. Não podia vê-lo, mas usou o que tinha, a voz. O cego gritou pedir misericórdia, embora seu desejo era ser curado, porém não pediu cura, nem tampouco esmola. Queria ser curado, mas pediu misericórdia. O verso 48 agora. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos ainda estavam sendo lapidados por Cristo. Eles eram ásperos. Por essa razão, eles repreendiam Bartimeu. Gente, bom, é estranho, né? A gente vê os discípulos mandando o cego calar na boca, né? Porque é isso que eles falaram com ele, olha. Repreenderam para ele ficar calado. Por que os discípulos fizeram isso? Porque eles eram ásperos. Eles estavam sendo lapidados por Jesus. Por isso que eles falaram para o cego
ficar calado. Né? Repreenderam ele. Mas uma coisa tão profunda, gente. O clamor de misericórdia foi contínuo. O propósito de Cristo já estava operando em seu coração. Por isso, houve perseverança. Ouça com atenção. Por que ele começou a gritar? E não parou de gritar, mesmo os outros mandando ele calar a boca. Porque no coração daquele homem, no coração de Bartimeu, o propósito de Jesus, o propósito de Deus já estava operando no coração dele. Já havia um chamado, um propósito naquele coração. Por isso que mesmo os discípulos mandando ele calar a boca, ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foi um clamor contínuo. Ele não parou de clamar, ele não parou de pedir Jesus misericórdia. Porque no coração dele já estava a vontade de Jesus. Jesus passou por ali, mas já sabia que encontraria Bartimeu. Ele não passou ali por acaso. Porque a Bíblia diz que é Ele que nos escolhe, é Ele que nos encontra. Não somos nós que encontramos Ele, não somos nós que escolhemos Ele, é Ele que nos escolhe. Então ele passou por ali porque já sabia que Bartimeu estaria. E Bartimeu, mesmo os outros mandando ele calar a boca, ele gritava mais alto, porque o propósito já estava no coração dele. Agora, uma frase que eu gostaria de destacar com vocês. Quem tem propósito não para por causa dos outros. É isso, gente. Quem tem propósito não para por causa dos outros. Por que ele não parou de gritar? Porque a vontade de Deus já estava operando no coração dele. O que leva você a perseverar? O propósito de Deus. Que somos chamados segundo o seu propósito. Somos chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus em nosso coração, ninguém pode tirar, ninguém pode remover, nada pode tirar, nada pode calar. Por isso que esse homem continuou a gritar. Porque quem tem propósito não para por conta dos outros. E isso nos ensina muitas coisas. Quantas não são as pessoas que estão aí paradas? Deixaram de congregar, deixaram de buscar a Deus, deixaram de se alimentar da palavra de Deus porque vivem falando: porque aconteceu isso comigo, porque fulano fez isso comigo. Deixa eu falar uma coisa para você: se você está nessa condição, quem tem propósito não para por conta dos outros. Não importa o que fulano fez, o que deixou de fazer. A gente sabe que o homem é falho, a religiosidade está aí, infelizmente, dominando as pessoas, confundindo a cabeça das pessoas, alimentando a vontade de seguir sozinho, né? Porque é isso que a religiosidade faz. A religiosidade, ela alimenta isso. A pessoa fica tão aborrecida com as coisas que acontecem com ela dentro de uma instituição que ela acaba pensando o seguinte: eu vou seguir sozinho. Mas quem tem propósito não para por conta dos outros. Não para. Não importa o que aconteceu. Mas fulano estava dentro da igreja e fez isso. Olhe por ele, olhe por ela. Não importa. Não importa. Isso, quando eu falo não importa, isso não vai implicar no seu propósito com Deus. Oramos pelo nosso próximo. Queria eu que todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, de conversar, seguissem firmes com Jesus, mas não sou eu quem decido isso. Eu prego, eu ensino, posso aconselhar, posso ouvir, mas quem converte é o Espírito Santo. Então, o seu propósito é com quem? É com o homem ou com Jesus? Porque se é com Jesus, se é um propósito divino, se é algo que veio dele, nada vai te parar. Nada vai te parar. Nada. Não tem problema, não tem situação difícil, não tem mau exemplo, não tem mau testemunho, não tem nada e ninguém que possa impedir isso. O cego continua gritando. Por quê? Porque ele era bom? Porque ele foi bom? Não.
Porque naquele coração já estava gritando o propósito de Deus, no coração dele, a chama já estava acesa naquele coração. O propósito já estava aceso naquele coração. E aí, continuando, no verso 49, parou Jesus e disse, chamai-o. E chamaram, então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tudo que ele queria era a atenção de Jesus. Jesus passou ali porque já sabia que encontraria Bartimeu. O encontro aconteceu na estrada. Não foi Bartimeu que escolheu Jesus, mas foi Jesus que escolheu Bartimeu. Maravilha, né? Jesus mandou chamar ele, ele deu um salto. Ele se alegrou. Por quê? Por que isso? Porque aquele encontro já estava marcado. O encontro com Bartimeu já estava marcado. O encontro para transformá-lo, não apenas curá-lo. Você vai ver logo mais à frente que ele não foi apenas curado. Não. Quando há um encontro com Jesus, há uma transformação, gente. Foi ali, a caminho de Jerusalém, saindo de Jericó, numa estrada. Mas foi ali o ponto de encontro. Foi ali onde Jesus se revelou para ele. Se eu perguntar para você que dia que você se converteu, quando foi, qual foi a mensagem, quem foi o pastor, de repente você vai saber os detalhes. Né? Como foi essa conversão? Foi um amigo? Onde foi? Entenda uma coisa. O lugar, como foi, quem estava ali com você, tudo foi instrumento de Deus para se revelar ao seu coração. A estrada de Jericó, caminho de Jerusalém, foi um lugar. Como agora, você está em casa, ou no seu local de trabalho, você está em algum lugar agora. Se você ainda não conhece Jesus, você pode conhecê-lo hoje, onde você está. Tem gente agora na igreja, acompanhando o culto presencial. É um ponto, um lugar. Né? Então, Jesus se revela a ele. Porque Jesus já havia escolhido aquele homem. Não foi por acaso que ele passou ali. Claro, houve a participação de Bartimeu? Sim. Só que o seguinte, o mérito não foi dele. Nunca é do homem. Nunca. A conversão é de Deus para nós. Quando ouvimos, Ele nos convence do nosso pecado e nos coloca, através do seu Espírito, em seu corpo. Nós só ouvimos. Mas quem fez e quem faz toda a obra é Ele, é Jesus. E aí no verso 51 e 52, diz assim, verso 50. Verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. A capa representava a vida velha, os velhos hábitos e o vazio de um coração sem Cristo. Abrir mão da capa é negar a si mesmo e renunciar a algo por Jesus. Que maravilha. Por isso o nome da mensagem hoje, deixa a capa para trás. Quando Jesus chamou ele deixou a capa de lado. Eu já falei isso aqui uma vez. A capa, ela representa, aqui dentro desse contexto, a vida velha, a vida vazia, os velhos hábitos. E ele lançou mão daquela capa. Inclusive, aquela capa era o que ele usava para pedir esmola. Né? As pessoas hoje que estão em situação de rua, normalmente elas têm algum cobertor, um colchão, alguma coisa que elas usam. Né? E esse homem usava essa capa, ele deixou a capa para trás e foi ter com Jesus. E o interessante, a gente vai terminar aqui a história, que ele não volta para pegar aquela capa. Ele segue com Jesus. Por quê? Porque ele não foi apenas curado, ele foi transformado. Quando a pessoa é transformada por Jesus, ela não volta à vida velha, aos velhos hábitos. Não. Ela deixa a velha criatura de lado.
Acabou. Página virada. Já joguei essa capa fora. E vou dizer uma coisa para você. O nosso inimigo, Satanás, ele fica bombardeando a nossa mente porque ele quer que voltemos àquela capa. Ou ao passado. Ou os velhos hábitos. Ou ao pecado. A velha criatura. Porque é isso que a capa representa. Então, o nosso inimigo ele fica oferecendo pra gente, tentando chamar a nossa atenção. Mas quem foi chamado, segundo o propósito de Cristo, é transformado. Não volta atrás. Não confunda isso com frieza espiritual, porque pode acontecer de uma pessoa, depois de ser transformada, ficar fria espiritualmente, tropeçar, errar. Ok? Isso pode acontecer. Só que voltar aos velhos hábitos ou a velha criatura, não. Não tem como. Ela pode ficar fria espiritualmente, pode tropeçar, pode errar, mas se é escolhida de Jesus, escolhido de Jesus, certamente vai voltar. Vai voltar. Porque foi escolhida dele. Né? E hoje nós temos muitas pessoas, infelizmente, que estão distantes de Jesus, que estão frias. Não vou dizer para você que todas vão retornar? Não. Eu acredito que não. Quero que todas se voltem para Jesus? Claro que sim, mas eu sei que nem todas vão voltar para Jesus. Vão se voltar para Jesus. Mas tem aquelas que vão se voltar. Por quê? Porque existem aquelas que foram escolhidas verdadeiramente. Né? Já deixaram a capa de lado. A capa não faz parte mais. Acabou. Já deixei. Né? Uma das capas que eu deixei para trás foi a da religiosidade. Acabou. Não faz parte mais da minha vida. Graças a Jesus por isso. Graças a Deus por isso. Essa capa já não me pertence mais. Porque fui chamado segundo o propósito dele. Ele me chamou. Eu não mereço. Sou falho, pecador, como você, e nós não merecemos. Se fomos chamados é por graça, por misericórdia. Então ele deixa a capa para trás e foi ter com Jesus. Num chamado de Jesus, alguma coisa vai ficar para trás. Não tem como ele chamar uma pessoa, segundo o propósito dele, e ela ir para ele com a capa, com a vida velha. Não. Vai deixar alguma coisa para trás. Alguma coisa você vai ter que deixar para trás, ou deixou para trás. Não é verdade? Você teve que deixar, virar as costas e seguir com Jesus. É isso. E aí, para terminar essa mensagem maravilhosa, o verso 51 e 52, ele diz assim: perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Os olhos físicos e espirituais de Bartimeu foram abertos. A cura exterior refletiu o bem-estar interior da salvação. Bartimeu foi curado e seguia Jesus. O propósito de Deus em nossas vidas não é somente para nos abençoar, e sim de nos transformar e nos salvar. Glorioso isso. Jesus cura ele e diz, a sua fé te salvou. Né? Em outras traduções está, a sua fé te curou, mas houve aqui também salvação. Por quê? Porque quando ele recebe a cura, o finalzinho do texto diz, e seguia Jesus a estrada fora. Gente, ele foi curado. Ele poderia fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Né? Sair dali, sei lá, acabou de ser curado, não estava enxergando, agora está enxergando. Vivia pedindo esmola. Ele seguiu Jesus. Então, a cura do cego não foi apenas no lado exterior, mas interior. Ele foi transformado.
E esse é o propósito de Jesus. Não é apenas nos abençoar, nos dar bênçãos, como a cura de uma doença, como a solução de um problema. Não, o propósito dele é muito mais do que isso. É de nos salvar e de nos transformar. Esse homem foi transformado. Embora a Bíblia não fala mais sobre ele, mas, dentro do contexto, ele segue Jesus a estrada fora. Se tornou um seguidor de Jesus. Ele não foi uma daquelas pessoas que recebeu a bênção e foi embora. Já viu? Aquelas pessoas que recebem a bênção. Ah, não quero saber mais. Já resolvi meu problema, já fui curado, já aconteceu isso na minha vida, então não preciso mais. Eu vou seguir minha vida. Ele não fez isso. Ele seguiu Jesus. Ele foi transformado. Que essa palavra possa edificar a sua vida. Só Jesus pode nos transformar. Ele abriu os olhos do cego de Jericó. E ele pode abrir os seus olhos espirituais. Ele pode fazer você enxergar a vontade dele. Ele pode fazer você enxergar muitas coisas que você de repente não está enxergando. Como ele fez comigo. Há 4 anos atrás, aliás, 4 anos, 5 anos atrás mais ou menos, porque foi aí 1 ano ele abriu nos meus olhos com respeito às heresias, às coisas erradas que eu havia aprendido. A religiosidade que eu havia seguido. Ele começou a abrir os meus olhos, começou a me mostrar o seguinte: está errado, está errado, está errado. Isso não está de acordo com a minha palavra. Isso não está de acordo comigo. Não, isso está errado. E aí, foi quando nós tomamos a decisão. Então, Cristo, ele nos abre os olhos, ele nos mostra para que possamos tomar a decisão certa. Então, que ele possa abrir os seus olhos nessa palavra. Eu não sei, eu estou aqui falando, pregando, mas ele conhece os corações, ele sabe o que esse coração precisa receber. E isso é com ele. Eu estou aqui apenas pregando o que ele colocou no meu coração para pregar. E que isso possa edificar a sua vida. Nós vamos agora participar da ceia. O meu cálice e um pedacinho de pão já está preparado aqui. Mas antes da ceia, eu vou fazer uma oração. Logo após a oração, teremos um hino. E no meio do hino a gente já volta com a ceia. Você já pode preparar o seu pedaço de pão, o seu cálice aí. O meu está aqui. Tá? Vou até mostrar para vocês. Está aqui embaladinho, está tirado da embalagem. No pedaço de pão. Está aqui, ó. Pedaço de pão, o cálice também está aqui. Nós vamos juntos cear. Nessa oração, peça para Jesus abrir os seus olhos, pede força. Se você já é um seguidor de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, que você continue seguindo. E se ainda você não foi transformado, fala: Senhor, me transforma. Eu preciso ser transformado por Ti, Senhor. Peça, Jesus. Peça, pode pedir. Através dessa palavra ele está se revelando a você. E se você está com vontade de ser transformado, se você está com vontade de mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar os seus hábitos, mudar a sua atitude, mudar o rumo que você está seguindo, essa vontade não vem de você. Já é o propósito de Jesus gritando em seu coração, como gritava no coração de Bartimeu. É isso. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, por mais uma manhã, e que o Senhor possa abrir sempre os nossos olhos espirituais, como o Senhor abriu os olhos de Bartimeu. O Senhor conhece cada coração que está aqui, Deus. Peço que o Senhor transforme cada coração, converta cada coração que ainda não se converteu a Ti. Essa pessoa que ainda não foi transformada, mas dentro dela já arde um desejo, já vem a chama, Deus, do Senhor no coração dela. Pai, que esse coração seja quebrantado por Ti, transformado por Tua presença, Deus, pelo Teu Espírito. Ah, Deus, queremos, ó Pai, conhecer mais e mais o Senhor. Queremos estar sempre aos Teus pés, ó Deus. Fale com Jesus. Aproveite esse momento para você abrir o seu coração, para você se entregar a Ele de todo o seu coração, de todo o teu entendimento. Faça desse momento o momento mais importante da sua vida, que é o momento da entrega a Jesus.
Confessa a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Pai amado e querido, obrigado, Senhor. Esses elementos em nossas mãos representam a sua carne e o seu sangue. Viemos hoje aqui para celebrar, porque no dia que o Senhor foi crucificado, o Senhor assumiu a nossa dívida, o Senhor pagou os nossos pecados. E também, Deus, lembramos e anunciamos a sua vinda, porque o Senhor morreu, ressuscitou, e em breve cremos que o Senhor há de vir. E celebramos isso, ó Pai. Senhor, que o nosso coração esteja sempre em Ti. Num mundo tão promíscuo, um mundo tão tenebroso, tão sujo, que estejamos em Tua presença sempre, Pai. Em nossas mãos temos aqui esse pedaço de pão que representa a Tua carne. Porque naquela noite que o Senhor foi traído, o Senhor, tendo dado graças, repartiu o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Aleluia, Pai. Cremos nisso. Coma da carne de Cristo. Por semelhante modo, depois de ter ceado, o Senhor tomou o cálice, dizendo: esse é meu sangue, o cálice da nova aliança. Todas as vezes que comedes a minha carne e bebedes do meu sangue, anunciarás a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, Pai. Esse cálice em nossas mãos representa o Teu sangue. Sangue que foi derramado por nós. Sangue que foi derramado por cada um que está aqui. Louvamos o Senhor e agradecemos, ó Pai. Beba do cálice. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Oh Deus, graças te damos por tudo, ó Deus. Obrigado por mais um dia em Tua presença. Senhor, seja louvado e engrandecido. O que seria de nós se não fosse Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia? Que possamos seguir sempre com o Senhor, rendidos aos Teus pés. Louvamos e exaltamos o Teu nome. Sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos